Bom, então continuando a explicar a árvore de decisão, nesse vídeo eu vou explicar para vocês algumas nuances que tem o algoritmo que são importantes que a gente ressalte para a hora que vocês forem usar ele, tá? Então, tá aqui um exemplo de árvore de decisão, tá? Esse exemplo aí foi tirado dos slides do Baranauskas, tá? Eu posso pôr esses slides aí para vocês verem, tá? Não são meus. E aí, o que acontece? Então, eu tenho um problema onde eu quero saber se vou jogar tênis ou não. Esse é o problema, né? Na verdade, a gente tem esses atributos aqui, né? Aparência, sol, nublado e chuva, umidade alta, normal, ventando, forte, fraco, temperatura. E o conceito alvo, se a pessoa vai jogar tênis ou não. E aí, constitui-se uma tabela atributo-valor e gera a árvore pelo algoritmo que gera isso aqui. A gente já vai ver esse algoritmo, tá? Por enquanto, só vou explicar algumas coisas. Muito bem. Então, dada uma árvore como essa aqui, eu pergunto para vocês qual seria a classe desse exemplo aqui. Então, acordei, olhei as características do ambiente e aí eu quero saber se eu vou jogar tênis ou não. Então, estava com sol, temperatura quente, umidade alta, ventando estava fraco. E aí? Percorrendo essa árvore aí, vou jogar tênis ou não vou jogar? Né? Pensem aí, pausem o vídeo e respondam. Olham para isso aí e respondam para vocês mesmos aí o que seria isso. Faz aí, não fica só passando o vídeo não, senão você não aprende. Tá? Então, ó. Bom, não é muito difícil de perceber qual que é a característica aqui, né? Então, se a gente for percorrer, primeira coisa, ele vai olhar para o atributo aparência, né? E aí, aparência igual a sol, ele vai para esse lado aqui. Né, aparência igual a sol. E aí depois de aparência igual a sol, ele vai olhar para o segundo atributo, né, que é umidade. Né? Se a gente olhar aqui, ó, umidade. E a umidade está alta. Né? Então, logo a minha classificação é não vou jogar tênis. Tá? É assim que funciona. Ah, professor, bem bobinho isso aí, né? Por que você mostrou isso? Pelo seguinte. Percebam algumas coisas importantes. Primeira delas, te pergunto, a gente precisa olhar para todos os atributos para percorrer isso aí? Não, né? A gente só precisou olhar para algumas características do nosso exemplo, tá? E a classificação do exemplo, a gente já conhece muito bem a estrutura de árvore, né? A construção dessa árvore aí, ela é exponencial normalmente, né? Então, ela é problemática para construir, mas uma vez que você tem ela construída, percorrer essa árvore para achar qualquer coisa aí dentro, computacionalmente é uma das melhores estruturas que a gente conhece, tá? Então, entre os algoritmos de classificação, para você classificar alguma coisa, esse aí de longe é um dos algoritmos mais rápidos que tem para te dar uma resposta, tá? Percebam que nesse exemplo aí ele não precisa olhar todos os atributos, só olhou para aparência e umidade, e assim ele já consegue classificar o nosso exemplo. Tá? Então isso é muito importante nesse algoritmo, tá? Muito bem. E aí uma outra coisa importante é que a árvore ela pode ser representada por disjunções e conjunções, né? Então se você pegar a árvore, pegar cada ramo até uma folha, né? Você vai perceber que cada ramo desse aqui representa um conjunto de regras aí que permite a gente representar o nosso problema. Então, para todas as características sendo igual assim, ó, então aparência igual a sol e umidade igual a normal, né? Aparência igual a sol e umidade igual a normal, eu tenho aqui, ó, aparência igual a sol e umidade igual a normal, né? Isso é um E, né? E aí depois eu tenho um OU, né? Então, aparência igual a nublado, que é esse aqui, e depois aparência igual a chuva, ventando igual a fraco. Então eu tenho essa outra característica aqui. Então todos os nós que mapeiam para o sim, né? Todos os ramos aí da árvore que mapeiam para o sim, eu posso juntar elas para dizer, ó, se isso aqui acontecer, ele é sim. E aí eu faço a mesma coisa para os nãos, né? Então eu tenho aqui minha outra regra. Então eu consigo converter árvores em representações de conjunções e disjunções. Então, para quem mexe com lógica, cara, isso é ótimo, né? Se você quiser colocar isso dentro do motor de inferência aí, vocês que viram, vocês que
que já viram sistemas especialistas aí sabem muito bem que dá para modelar isso com regrinhas, tá? Tá, mas para que isso serve? Para que eu vou querer converter a árvore em regra? Quando eu quero fazer isso, a gente ganha muito na representação. Então eu quero que você olhe agora para esse exemplo aqui, tá? Então, percebe que eu tenho uma estrutura de árvore, né? E olha como fica a estrutura de if. A hora que você mostrar isso para o seu cliente ou para o seu pesquisador colaborador, né? Normalmente ele é de outra área, ele não é computeiro. Então, talvez essa estrutura de if aninhado não seja tão fácil de você entender, né? Então, se paciente sente bem igual a sim, classe igual a saudável, aí você vai percorrendo toda a estrutura. Percebe que isso aí não é tão legível, né? Para gente que é computeiro, talvez seja um pouco mais fácil, mas nem sempre isso é muito fácil de entender. Então, é normal a gente converter isso aí para regras, né? Então, usando a mesma ideia do que eu mostrei lá de conjunções e disjunções, eu posso representar cada ramo desse aqui como se fosse um único if, né? Então, esse aqui representa um if, esse aqui representa um outro if, que é o segundo, né? Se paciente sente bem igual a não, paciente tem dor igual a não, e temperatura do paciente for menor que 37, ele é saudável, ó, tá vendo? Percebe que isso aqui é bem mais legível, né? Do que esse outro caso aqui, tá? Opa, do que o... eu tenho aqui embaixo comparando, né? Então percebe que isso aqui é bem mais legível do que isso, tá? Então, com isso, aí estão algumas coisas importantes com relação à árvore, tá? Ao uso dela, tá? Então, a gente pode converter ela em regras e isso fica legal da gente interpretar, né? E aí tomem cuidado, na verdade, na hora da gente pegar a árvore, pensem que ela é sempre uma estrutura muito rápida para a gente classificar coisa. Então, você quer alguma coisa assim que te dá uma resposta muito rápida, ela é extremamente útil. Além do que, né, ela permite você interpretar o que está sendo utilizado como critério para classificar os seus exemplos, tá? Então, ela é muito útil para isso, ok? Muito bem, o próximo vídeo é o algoritmo em si.